Mais uma quinta-feira com meigas e abusadas. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá convidar nossas participantes de mais uma quinta-feira. Vem chegando todo mundo. Oi. Olá, boa noite. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Vamos lá, próxima. Hoje vamos falar de endometriose. Maravilhoso assunto. É um problema... Gente, boa noite. É um problema que acomete muitas mulheres, né? E muitas não sabem, né, identificar. Exatamente. Vou chamar a Ju aqui. Vamos lá, galera. Entrando. Opa! Eita! Boa Vamos virar noite. vamos virar a câmera e ver a bagunça da Arthur? E aí, gente, boa noite! Boa noite, Boa Ju. noite, gatona. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar? Bora lá. Vão falando aí, vão se apresentando. Oi, Miller, Helene, pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma live das meigas e abusadas. Um projeto aí que vem para, mais uma vez, né, vem para apoiar, falar de autocuidado, autoestima, falar de temas aí importantes hoje, por exemplo, como endometriose aí, que acomete muitas mulheres aí. Eu fui uma delas, já tive endometriose e é isso. Meu nome é Juliana, para quem não me conhece, quem está entrando na live é novo por aqui. Eu sou sex coach, master love, a gente fala um pouquinho aí sobre a vida, né? E é isso. Bem-vindos, meninas. Gente, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marília, sex coach. Enfim, a gente está aqui para falar sobre a vida, sexualidade, relacionamento. E, enfim, autoconhecimento, né? O primordial, acho que do nosso trabalho é o autoconhecimento, tanto da mulher como do homem. Bem-vindo, todos e todas. E vamos lá para mais uma live. Boa noite, gente. Junão, maravilhoso aqui, sempre presente com a gente. Eu acho que meu áudio tá ruim. Melhorou? Melhorou, né? Bom, vamos lá. Não, não. Meu nome é Herculana, 33 anos. Já trabalho aí há algum tempo, né? Com produtos eróticos. Mas quis me especializar, porque é um campo aí que a gente se apaixona, né? Quando conhece, quando está aberto a aprender, a ressignificar crenças, valores, né? A mudar comportamentos, a entender melhor si mesma, né? Nós mulheres temos muita dificuldade em uma apoiar a outra, em falar sobre dores, né, sobre momentos difíceis que todas nós passamos. E aí veio o Sexy Coach para complementar, né, já um sonho, uma visão que eu já tinha de lutar, né, para que todas nós tivéssemos direitos, tivéssemos voz, tivéssemos valores, né? Se sentisse confortável, independente do ambiente onde nós nos encontrássemos. E eu acredito, eu tô falando isso, gente, porque
realmente é uma coisa que, assim, a gente que está trabalhando com isso, vê que as mulheres, principalmente, sofrem muito, né, nessa questão de se identificar, de se ajudarem, de se libertar, né, sexualmente falando também. Então, e eu sempre fui muito doidona, assim, ao ponto de ser contra, né, as coisas, a posicionamentos. Então, assim, está sendo muito gratificante, tá? Hoje, né, com conhecimento mesmo, estudo baseado cientificamente, falando, né, não é do que eu acho, não é o que eu penso. Realmente, tudo que eu pensava hoje está se concretizando com estudo científico, com informação, né, com base e que não tem como constatar, não tem como você falar assim, ah, mas eu, mas. Então, mas você, né? Hoje é cientificamente comprovado que as mulheres têm sim prazer, têm sim um corpo, né? Genitálias e tudo mais, e que precisa ser aí estimuladas, priorizadas, então está sendo incrível. Transformador. E a gente quer só levar isso, né? Só e levar para todas as mulheres, para todos os homens também, porque os homens também, eu acredito que também teve a questão do machismo, né? De que pode tudo, de que não precisa fazer nada. E não, né? Precisa fazer sim, é importante fazer. Ambos, né? Tanto os homens quanto as mulheres. A gente foi meio que fechados, né? Vamos taxados, assim, cada um no seu lugar. E sim, né? Cada um tem o seu lugar, mas a gente trabalhando junto fica muito mais bonito, muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Então, estamos aí também para isso, né? Para fazer palestras, para fazer atendimentos particulares, individuais, né? Com atendimento de coaching, para que seja tudo mudado, né? Como eu mudei, como a Marília mudou, como a Ju mudou, ainda temos muita coisa para mudar, tá, gente? Não tô falando que a gente, tipo, nossa, revolucionou, não tem mais nada. Realmente é um ciclo, né? E é uma coisa que até eu tinha esse problema. Eu achava que eu não tinha que mudar, as pessoas tinham que me aceitar do jeito que eu era e pronto. Então, e não, né? A mudança é boa, é prazerosa, ainda mais se for para coisas boas, né? Uma coisa é você mudar para coisa ruim. Agora, se você está mudando para melhorar o seu desempenho, o seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento, né? Entender o seu corpo, quem você é, da onde você veio, por que você é assim, meu, você só tem a ganhar. Então, é para isso que nós estamos aqui. E vamos abordar aí vários temas, temos vários projetos legais que ainda estamos aí finalizando, vamos terminar de finalizar, mas já estamos aí trabalhando, atendendo, tá, gente? Fique à vontade em chamar a gente. O Junão mandou aqui. Hoje conseguimos falar e trabalhar com base em dados, não só nos eu acho. Exatamente isso, Junão. Super importante. Na verdade, que a gente aprende que esse eu acho tem que ser eliminado, né? Não é eu acho. Eu acredito, eu vou fazer, eu quero, eu vou começar, eu já comecei, então assim, não existe mais o eu acho. E isso é muito, 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 muito gratificante. E mudamos para valer. É isso mesmo, Junão, mudamos muito. Mas hoje o assunto é sobre endometriose, não podia deixar de falar, tá, sobre esse assunto, porque é o que a gente realmente é o nosso foco, né? Como sexy coach, como mulher, como, enfim, como propósito de vida, né? O nosso propósito de vida é que todo mundo entenda que a mudança começa de dentro para fora. Mas hoje nós vamos trazer aí um assunto muito legal, que é a endometriose. E por que a gente decidiu também trazer esse assunto? Porque isso bombou depois que a Anitta, né, veio a público dizendo que descobriu que tem endometriose. E aí muitas, muitas, muitas mulheres famosas, conhecidas, influenciadoras, também revelaram que tem, que descobriram, que sempre teve, e a gente resolveu trazer.
Mas assim, lembrando que a gente não se formou em medicina, tá, galera? A gente não vai trazer Foi questões... a Ju trouxe o ginecologista dela, acho que ele vai entrar. Doutora Ângelo, Ai, você ó, tá surpresa aí, da gente. noite, hein? Vamos ter Boa, um né? convidado, ginecologista. Gente, Você amei. consegue... Ô, Herculana, você consegue chamar ele aí pra mim na live? O doutor Ângelo Mates. Doutor Ângelo, se você estiver me ouvindo aí, eu vi que você tá online. Se você puder aceitar. Peraí, vou chamar ele aqui. Ele é uma pessoa incrível, é um médico excepcional, docente da USP, ele é mastro, ele é ginecologista, ele foi meu obstetra, nasci pelas mãos dele, meu filho nasceu pelas mãos dele, meu irmão, e vamos ver se ele consegue entrar aqui na live, seria bem legal. Doutor, tá aí? Vamos ver. Essa Ele caiu ou não? Chamei ele aqui. Essa Já chamei ele. Vamos ver. Tá esperando chegar. a endometriose é super importante a gente falar também que muitas mulheres, às vezes, sentem, né, fortes Oi, dores. tá no escuro, doutor? Ele tá no Olá, escuro. boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Olá, doutor. Tudo bem? Que notícia boa. Estamos juntos aí para discutirmos esse assunto muito interessante e muito frequente no consultório. Que gostoso. Muito obrigada por ter aceitado aí de última hora. Foi uma surpresa para as meninas aqui também. A gente está começando um projeto, doutor, que é um projeto muito legal aí, muito bonito. Daqui para frente, eu já tinha comentado contigo que eu estava estudando sobre sexologia. E você é o meu maior incentivador aí, né? Com tudo que a gente vem conversando, com os temas. E aí, a gente tem um trabalho que é um projeto que todas as quintas a gente faz uma live, que são as meigas e abusadas, tá? Para trazer os temas aqui sobre sexualidade, sobre autoestima, autoconhecimento. E hoje o tema foi um tema muito pertinente, né? Depois do que principalmente a Anitta aí falou sobre endometriose. Eu já fui uma das que já experimentei, né? Oi, gente, para quem tá entrando, o doutor Ângelo tá aqui. Aí, a Ferzinha tá aí também, doutor. E aí, tive a oportunidade aí de trazer você. Muito obrigada. Eu sei que seu tempo é muito corrido. E aí, eu queria um pouquinho ouvir, a gente queria um pouquinho ouvir daí do senhor sobre sexualidade, sobre a endometriose e esse tema que acomete muitas e muitas mulheres. Muito obrigada. Aí, em nome das meigas e abusadas aí, a sua presença, tá? Doutora Gisele Carneiro, a nossa mentora, sex coach, a nossa professora também está aqui presente. Gi, muito obrigada por ter entrado. Doutor Ângela é meu médico, é um docente aqui, e a gente está trazendo ele para falar um pouquinho do tema. Obrigado, gente, pela presença de vocês. E vou dar a palavra aqui para o doutor hoje. Boa noite a todos vocês. Realmente é um prazer poder participar. Espero que possamos contribuir com esse tema aí, que é muito interessante. Para começar, eu gostaria de dizer o seguinte, que praticamente assim, uma relação muito comum, todo mundo dizer que endometriose é causa dispareunia. Então, endometriose é uma grande causa de dor na relação sexual. E eu vou desmistificar isso aí. Que endometriose, de per si, por ela só, ela não causa dor na relação sexual. Por quê? Porque o que causa a dor na relação sexual é o pênis entrando lá dentro da vagina e tocando ou movimentando as áreas que têm endometriose. Então, vejamos, se vocês todas aí têm endometriose e não estão tendo relação, provavelmente vocês não estão tendo dor e, consequentemente, não estão tendo dispareunia. Então, isso a gente precisa mudar bastante. Que a dispareunia, que é a dor na relação sexual, ela pode ter a causa, a endometriose, no sentido de que uma mulher que apresenta, não especificamente endometriose, mas inflamações, endometriose, tumores, tem uma causa orgânica definida,
numa relação sexual cujo companheiro tem um pênis pequeno ou o movimento que é feito não é muito intenso, ela pode ter uma relação sem ter dispareunia. Em compensação, uma mulher que tem um companheiro com pênis grande, mesmo que a vagina seja pequena, mas pela presença de tumores, endometriose, enfim, a relação vai ter dor. Então, não sei se eu fui claro para dizer que a endometriose de per si não é o motivo da dispareunia. O motivo da dispareunia é ter a relação sexual tendo essa causa orgânica. Por isso chamamos de dispareunia secundária. Por isso que eu mudei o conceito, inclusive, da dispareunia. A dispareunia é uma dor que ocorre somente, exclusivamente, durante uma relação sexual. Uma mulher que tem dor antes de uma relação sexual, isso aí provavelmente é uma dor psicológica ou uma dor orgânica que ela tem por algum problema. E a mulher que terminou a relação sexual e mantém dor, ela tem um problema orgânico e aí uma causa pélvica. Isso tem que estar muito claro, por isso a gente define o que é uma dispareunia primária. É aquela que o pênis é grande para a vagina, é o pênis que é o causador da dor. Isso é uma dispareunia primária. E a dispareunia secundária, o pênis não precisa ser grande, mas ela tem uma causa orgânica. Esse é o ponto principal. E isso, nesse assunto de vocês, eu acho que é muito interessante. Inclusive, faz pouco tempo saiu na tribuna a subnotificação de casos de estupro mesmo, estupro. E isso, gente, vocês não sabem quantas mulheres sofrem estupro por desconhecimento do companheiro. O companheiro pode ter um pênis grande ou ela tem uma vagina pequena e na relação sexual, eventualmente, uma mulher que está, vamos lá, gemendo, aparentemente gostando, mas na verdade não está, ela está com dor, e o companheiro força mais ainda, isso é um estupro inconsciente. Isso aí precisa ser muito colocado. E pouca gente fala sobre isso. Por hora... Doutor, muito importante que você falou. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sei que, né, que a Ju falou, você tem aí seu médico, né? Médico é difícil ter esses momentos, né? Ter tempo, né, para estar aqui. Mas uma coisa que você falou e que é muito importante, que a gente sempre reforça, é que qualquer dor na relação não é legal. Tem que investigar, né? Não importa, que nem você falou, às vezes tem, né, o pênis muito maior, a vagina menor, então vai sentir dor. Mas independente disso, é importante investigar. A dor está vindo de alguma coisa. Pode ser da endometriose, pode ser porque você tem uma vagina menor, pode ser psicológico, né? Às vezes sofreu abusos, sofreu traumas, então vem aí esse momento da relação que sente dor, mas é importante e claríssimo, né, a gente bater na tecla de que não é normal sentir dor na relação. Tem que investigar. E também não é com produtos, né, eróticos. Eu vendo, mas assim, é isso que eu queria que as pessoas entendessem. Que mesmo vendendo, não venda a qualquer custo. Tá com dor, tá com dificuldade, a gente tem que investigar. É importante tratar. Porque não é normal nenhuma mulher, nem homem, né, no caso, que sinta dor, né, na penetração ali, ou no ato sexual, tem que ser investigado. Perfeitamente. Você tem toda a razão. E muitas mulheres sofrem por causa disso. Muitos casamentos acabam por causa disso. E muitas vezes é por desconhecimento, inclusive, dos profissionais que as estão atendendo. Eu tenho relato, não um nem dois, mas 500 relatos de pacientes que procuraram 1, 2, 3, até 10 médicos que, não achando nada, vão imputar uma causa realmente psicológica. E, enfim,
isso realmente é um problema muito sério e precisa ser muito bem abordado e acompanhado. Mas voltando ao nosso assunto hoje, da endometriose, eu queria colocar um ponto muito importante. Qual é o melhor tratamento para endometriose? Isso. É engravidar, meninas. A gravidez é o melhor tratamento para uma mulher que tem endometriose. Além de que mulheres com endometriose, com o tempo, vão ter dificuldades para uma gravidez. Então, isso tem que ser muito claro nessas mocinhas que estão iniciando as primeiras menstruações e que começam já com a dismenorreia e que vão agravando. Então, para todas essas meninas, tem que deixar um alerta muito sério que essa cólica menstrual que se agrava mês a mês, uma das causas principais é a endometriose. E essas meninas não devem perder tempo no seu tratamento, principalmente visando aquelas que no futuro vão ter uma prole ou que querem ter uma prole. Esse é o ponto principal de endometriose que todas vocês têm que estar em mente. Agir... desculpa, pode falar. Deixa eu falar, porque assim, tem muitas meninas também que, de repente, durante ali o período menstrual, da TPM, quando vai menstruar, e sente aquela cólica forte, e isso é perigoso, né? Porque acha que é só a cólica, né? E aí não vai buscar ajuda, e aí vai agravando, né? O problema, não é? Acho que o maior problema é esse, porque confunde a dor da cólica. Doutor, a Gia que trouxe a questão, né, nos nossos estudos aí, uma das dificuldades para engravidar é a endometriose. Se você não descobre, se você não sabe, se você não faz essa pesquisa, né, não está ciente do que está acontecendo, leva a não engravidar. Tem muitas mulheres que têm a dificuldade por ter uma endometriose mais acentuada. Eu, doutor, quando eu morava em São Paulo, eu tive um pouquinho de endometriose num dos meus ovários. Depois que eu tive o Arthur, ele sumiu, graças a Deus. Mas eu tive porque eu tinha muita dor e aquilo ali estava dificultando muita coisa. Eu tive que fazer o tratamento para conseguir engravidar. E a endometriose é um dos motivos, correto? Que as mulheres têm algumas que não engravidam. Corretíssimo. Tudo que você falou está perfeito. E o atraso no diagnóstico, o atraso no tratamento vai ser o fator determinante para a mulher engravidar ou não engravidar. Então, isso que vocês falaram está corretíssimo. As mulheres que estão tendo dismenorreia, que é a cólica de menstruação, devem, com certeza, procurar o ginecologista e iniciar o mais precoce possível um tratamento. Mas para todas aquelas que não têm possibilidade ou impedimento de uma gravidez, o melhor tratamento é engravidar logo. Isso é real. Doutor, então, mas... Esse é um problema que pouco se fala, né? É real. E aí as pessoas não conhecem, então não vão investigar, né? Doutor, então, mas vamos entrar num ponto que também acho que é importante. Por exemplo, o problema é descobrir, né? É ter o diagnóstico tardio, né? Mas, por exemplo, agora que a gente está falando nesse assunto, tal, as jovens, né? Porque assim, as meninas menstruam cedo, né? A gente fica menstruada cedo. Qual é o tratamento ideal para essas meninas? Porque não dá para engravidar, né? A gente tem que aguardar. São jovens, não podem engravidar. É melhor esperar mais para frente. Qual que seria o tratamento indicado para essas meninas que precisam esperar para engravidar e solucionar esse problema da endometriose? O melhor tratamento para endometriose é não menstruar. Então, veja, a menina que engravidou não vai menstruar. Por isso que é o melhor tratamento, que é natural, inclusive. Fora isso, ela teria que usar produtos que vão inibir a menstruação.
Então, o ideal para essas meninas que têm muita cólica é fazer tratamento que iniba a menstruação dessas meninas. Então, quanto menos uma mulher com suspeita de endometriose menstruar, é muito melhor. Então, o foco no tratamento da endometriose é ir retardando o máximo a menstruação. E aí você tem diversas opções que pode usar, diversos hormônios que a gente usa. Então, tem pílulas biorais, temos o DIU, inclusive, tem o chip que pode ser colocado. Então, o melhor realmente é evitar menstruar em qualquer tempo, e quando ela desejar engravidar, sim, aí ela iniciaria umas novas menstruações, que a gente espera que não sejam muitas, que engravide logo. Essa é a lógica para o tratamento da endometriose. E quais são os... Perdão. Quais são os exames, as queixas para saber aí, determinar que tenha, dar o diagnóstico de endometriose? O principal diagnóstico de endometriose é a dismenorreia, é cólica na menstruação. Antigamente achava que tinha dismenorreia primária, que é a menina que tem a primeira menstruação e logo na sequência já tem cólicas menstruais, isso é uma dismenorreia primária. Não se associava isso muito à endometriose e associava, que era um diagnóstico assim quase que de certeza, uma mulher que menstruou, vamos lá, até os 25 anos, sem muita cólica ou sem nenhuma cólica, e aí sim, a partir dos 25 anos, que ela começaria a ter cólica menstrual e cada vez com maior intensidade. Esse é um diagnóstico de certeza clínico de uma endometriose. Mas hoje nós valorizamos a dismenorreia primária também como uma possibilidade já dessa menina ser uma futura portadora da endometriose. Por isso que a gente recomenda para essas meninas já fazer uma inibição dessa menstruação. Quando a gente coloca o DIU, tem mulher que passa a sentir cólicas mais fortes. O DIU pode fazer lesão alguma coisa, por isso que sente a cólica mais forte? Veja, nós temos DIU de diversos tamanhos, normalmente são 3 tamanhos. Se você coloca um DIU de um tamanho para uma mulher adulta, para uma mulher multípara que já deu à luz, numa mulher que nunca engravidou, pode ser que esse DIU está grande para ela e aí é o grande causador da dor. Então, para mulheres que nunca engravidaram, o ideal é colocar um DIU que a gente chama mini, que é um DIU específico para essas mulheres, entendeu? E isso, na maioria das vezes, vai minimizar a dor. Mas, eventualmente, a própria presença de um corpo estranho no útero promove contração uterina. Então, tem umas mulheres muito sensíveis que vão ter cólica independente. Mas, se você coloca o DIU adequado, minimiza esse detalhe. Eu tenho DIU há, acho que 6 anos, e hoje eu sinto a cólica mais forte do que o que eu sentia antes de colocar. O que pode acontecer? Que o DIU seu é um DIU funcional, hormonal ou não? Não, aquele de cobre. É um DIU não funcional, não hormonal. Pode ser que você tenha ou desenvolveu algum outro probleminha, inclusive até endometriose. Esse que é o problema. Se você está tendo cólica em toda a menstruação, tem que alertar que você pode estar desenvolvendo endometriose. Seria diferente se o seu DIU fosse um DIU hormonal, que ele, não é que ele evita, mas ele minimiza o quadro da endometriose. Então, sugestão, se você está tendo muita cólica, talvez fazer uma troca, talvez te ajudaria. Mas voltando à pergunta, acho que é da Gisele, né, que ela fez no começo, sobre os diagnósticos, uma coisa que ajuda muito, e aí já é diagnóstico, você pode começar com o ultrassom e
A ressonância magnética é um exame que com maior probabilidade de ter o diagnóstico. Mas, às vezes, você não encontra em qualquer exame, até tomografia, ressonância, lesões que você pode imputar como a causa da endometriose. E, às vezes, você fazendo uma laparotomia, que abria por vídeo, ou que seja, você pode encontrar alguns focos. Eventualmente, uma esterectomia que você está fazendo por algum motivo de mioma, você encontra focos de endometriose também. Os exames seriam esses: ultrassonografia e ressonância magnética, basicamente. Mas o primeiro sinal é a cólica menstrual, é cólica, né? É cólica, não se discute. Tem muita cólica. Ô, doutor, eu fiz algumas lives com pessoas que trabalham com... Peraí, eu fui ler aqui a conversa. A pergunta... Eu fui ler o que é exatamente a endometriose e quais as causas iniciais, né? O que é exatamente, como que ela surge, doutora, a endometriose? Para as menininhas novas aí que entram na live e aí que não conhecem, como ela surge, né? Na realidade, o que nós temos ainda são diversas teorias sobre isso. Mas uma coisa, um fato que é muito claro é o fator genético. Assim, mães que têm endometriose, as tias, então uma família que tem endometriose, a probabilidade dessas filhas virem a desenvolver endometriose é muito alto. Mas tem diversas teorias ainda sobre isso, e uma delas, por exemplo, seria a menstruação retrógrada. Que seria isso? Eventualmente, parte da menstruação iria às trompas, e nas trompas cairia dentro da cavidade abdominal. Mas isso não tem ainda, ou não é ainda uma definição muito clássica sobre isso. Para dizer endometriose tem isso. Então, diversos fatores, inclusive de trabalho, tudo vai interferir. O que é fundamental, inclusive para essas meninas, eu acho que é a atenção para a sua menstruação. Então, a menstruação não deveria dar cólica em ninguém. Isso é o ideal. Mas essas meninas, ou mesmo a pessoa mais que não tinha e passa a ter, todas essas pessoas que têm cólica menstrual com tendência a agravar mês a mês, esse é o primeiro sinal que ela deve estar alerta para procurar o ginecologista para fazer uma investigação. Que não pode, que a Gisele já falou, deixar descobrir tarde. Esse é o maior problema das mulheres que não vão conseguir engravidar no futuro. Elas, às vezes, passam até em médico, faz tratamento, mas sem o foco de tratar esse probleminha da endometriose. E depois de 5, 6 anos, com o problema da endometriose, é que decide engravidar. E aí, realmente, às vezes, está tarde, porque o quadro já ficou mais sério, agravou mais. Doutora, aqui, ó, a Gi aqui também, ela põe aqui. Por que hoje existe tantos casos de endometriose? Por que aumentou tantos, né? Hoje a medicina tem um olhar maior do que antes? Ela olha melhor hoje para a endometriose, né, do que antes? A doença, ou ela é mais recente, a endometriose? Se tem estudos hoje que responde essa questão, né? É uma doença já... ela tá falando assim, doutor, desculpa tantas perguntas, mas é porque ela gosta do assunto e porque ela é da área, é a nossa mentora, é a nossa professora aí da Sex Coach, tá? E perfeito. A questão é perfeito, né, doutor? É tudo que a gente... Eu tô fazendo... E eu acho que... eu só vou caminhar aqui para colocar o meu carregador, porque deu sinal aqui que a bateria tá baixa. Mas Sem problema. Eu já estou colocando aqui, acho que vai dar certinho. Então, e assim, é uma doença, a endometriose é uma doença mais recente. Por que tem tantos casos, aumentaram tantos casos, né? Como é que tá a visão da medicina? O senhor que tá sempre aí trazendo teses aí, tem o seu livro e o senhor é mestre no assunto e por que
O que é medicina? Qual é o olhar da medicina para esse tema? É que a endometriose era muito subdiagnosticada. Esse era o grande problema. A endometriose sempre teve, se imputava outras causas para as cólicas de menstruação, e hoje não. Hoje, já na faculdade, a gente já insiste que a mulher que tem dismenorreia desde a primária tenha essa visão na busca de se fazer o diagnóstico da endometriose. Então, não é que está descobrindo mais, é que agora os médicos estão mais alertados para fazer o tratamento precoce, porque, na realidade, as mulheres ficam muito preocupadas. Existe a endometriose profunda, que acomete intestino, e é um caso grave nesse sentido da doença em si, mas, na realidade, o maior problema da endometriose é levar à infertilidade, à dificuldade de engravidar. Então, a maioria das mulheres que não conseguem engravidar, quando se busca, a grande maioria tem como causa uma endometriose. E você vê há quanto tempo, quantas mulheres têm dificuldade para engravidar. Veja quantas clínicas que tem hoje de fertilidade. E o foco muito importante é o foco da endometriose. Então, não é doença nova, é uma doença que era subnotificada, pouco diagnosticada, por exatamente falta de estudos dos próprios médicos mais antigos. Mas é uma doença que tem há N anos. Então, mas assim, desculpa, mas realmente a gente entende que não tinha tanto conhecimento sobre isso. E por ter esse conhecimento agora, por isso que a gente está descobrindo tantos casos, porque realmente eu lembro de, né, mais jovem, assim, muitas meninas sofrem, né, de dores menstruais, de passar mal mesmo, de não conseguir ir para o trabalho, de ter desmaio, de tanta dor, né? E é isso, não tinha uma causa, né? Não tinha um porquê. Então, você acha que realmente bombou essa questão da endometriose porque teve a renovação dos estudos, aí, novas descobertas, que trouxe uma causa para essas dores, é isso? Você falou tudo. Antigamente, as mulheres tinham menstruação e isso é normal, isso é cólica de menstruação, isso não tem problema nenhum. E o que a gente viu, e a ênfase também para a dismenorreia primária era exatamente, isso é problema de prostaglandina, porque na contração uterina libera mais a prostaglandina, que dá contração, e não se associava isso a um problema de endometriose, que quando a gente fala em endometriose, todo o contexto de tecido endometrial fora do endométrio. É muito comum o que chamam adenomiose. É uma endometriose que está no próprio útero. Então, tudo isso é que foi sendo muito mais diagnosticado e muito mais focado para o tratamento. Esse é o ponto. E hoje se faz muito mais diagnóstico. Então, a própria videolaparoscopia que apareceu, que é um ponto muito positivo para o diagnóstico. Isso era muito difícil de ter esse diagnóstico antes do advento da laparoscopia. E hoje não. A videolaparoscopia é uma arma muito boa para esse tipo de diagnóstico mais precoce. Mas independente, a clínica é a soberana. Então, hoje, dificilmente um médico não vai valorizar essas meninas que têm a dismenorreia primária mesmo. Então, que eu, especificamente, quando atendo essas meninas, a orientação é essa. Aquelas que não estão com idade de engravidar, é que iniba a menstruação, não precisa menstruar. Que isso é uma outra coisa importante que tem que passar para as mulheres em geral, que a menstruação não é necessária. Quem tem que menstruar, na verdade, é quem quer ter filho, somente. Para que serve a menstruação para as mulheres? Para dizer, esse mês você não ficou grávida. Isso que é menstruação. É um alívio, né? Para quem não quer engravidar, é um alívio. Mas menstruação é isso. O fundamento é esse. Menstruou, você não ficou grávida esse mês.
Ô, doutor, Tudo bem. esse é um outro ponto que eu queria, né, já que você entrou nesse assunto, já ia aproveitar o senhor aqui, né, que a gente não é besta nem nada. Ah, Ultimamente tendo muitas especulações quanto a isso, né? Dizendo que se não fosse para menstruar, nosso corpo não menstruaria, a importância da menstruação, enfim, vai limpar o nosso corpo, por isso que a gente menstrua. Enfim, são várias especulações referente à menstruação. E aí tem essa luta agora do tem que menstruar, você precisa menstruar, e tem o que sempre foi, né, na verdade, que não necessariamente você precisa menstruar. O que, né, você como médico, né, tem mais conhecimento científico aí, realmente, cientificamente falando, dizem sobre menstruar ou não menstruar. Qual é a função da menstruação no corpo da mulher? então, o que ocorre na realidade? O útero, todo mês, ele se prepara para receber o óvulo. A mulher foi feita para gestar. Todo mês, a mulher se prepara, o útero no endométrio, então ele cresce, o endométrio se modifica, se prepara para receber o óvulo, no caso, um ovo. Você pode raciocinar exatamente como uma ave que faz o ninho. O útero é exatamente o ninho que vai desenvolver o embriãozinho e a criança. E o ninho se preparou para o ovo ser chocado e o passarinho crescer lá. O que ocorre? Chegou naquele mês, o útero se preparou, o endométrio desenvolveu. Não houve nidação, não, o ninho ficou sem função, ele escama. É isso, o nível hormonal diminui, a mulher recebe uma mensagem do organismo dela assim, opa, esse mês não engravidou. Aí o ovário deixa de produzir a progesterona, que é o hormônio que vai manter esse ninho. Os níveis que abaixam de hormônio é que faz com que o útero descama. Então, a menstruação é simplesmente a descamação do útero que não recebeu a nidação do ovo. Portanto, menstruação é diretamente proporcional à gravidez. Então, o significado de menstruação: não engravidou neste mês. É só isso. A mulher que não menstrua, ótimo, ela está economizando sangue, está economizando hemoglobina, enfim. A mulher realmente que não quer ter filho não precisa menstruar. Essa E é a aí minha opinião. tem mulher que às vezes, sei lá, vai viajar e tá perto de menstruar, toma pílula, aí como é que fala? Termina uma e já vai na outra. E dizem que não pode, né? Então não tem pode problema. sim. Não tem problema. Hoje, inclusive, nós temos pílulas contínuas para você tomar o ano inteiro. Não tem problema nenhum. É isso que precisa ficar muito claro para todas as mulheres. A menstruação é um evento feminino exclusivo de reprodução. E isso tudo é tão incrível que a gente, assim, tem muita coisa para explorar, para passar, para mostrar, né? Com certeza. Porque tem muita coisa que as pessoas não conhecem mesmo, né? É muita desinformação. Eu concordo plenamente. Agora, veja, tem detalhes assim. Uma mulher rígida, normal, sem problema. Não está fazendo uso de nada, não menstrua. Então, lógico, existem algumas alterações, existe problema de glândula, de tireoide, tem um monte de alterações que realmente podem interferir na menstruação. Assim, eu estou sendo assim, simplista e direto. A menstruação é simplesmente um sinal que ela não ficou grávida naquele mês. Mas uma mulher pode
ou menstruar, ou sangrar muito. Tem realmente outros problemas, tem doenças relacionadas a não menstruar, tem um monte desses fatores. Mas você precisa fazer uma consulta, fazer uma análise para o médico entender. Quer dizer, uma menina saudável, que está tudo bem, não tem nenhum problema, que não quer menstruar, parabéns. Não tem necessidade de menstruar. Está muito bem. Agora, uma mulher que está vindo normal, aparentemente com saúde, sem fazer uso de nada e não menstrua mais. Toda vez que não menstrua, a primeira coisa é: será que você não está grávida? É a primeira pergunta. Ah, tenho certeza, não estou grávida, não tive nenhuma relação, tal. Tem que investigar. Por que não está menstruando? Então, definiu, não tem nenhuma doença, não tem nenhuma alteração. Quero ou não quero menstruar? Se não quer menstruar, ótimo. Pode, inclusive, fazer uso de medicamentos para não menstruar, sem problema nenhum. Então, ao meu ver, de ponto de vista médico mesmo, a menstruação, uma mulher não deveria, eu costumo dizer, inclusive para as minhas clientes, Deus errou nisso, fazer a mulher sangrar todo mês se ela não quer ter filho. Mulher que não quer ter filho não precisa menstruar. Essa é a minha opinião. Só precisa menstruar quem quer ter filho. Essa mulher que quer. Ô, doutor, ter filho, mas assim, ô, doutor, mas mesmo a gente, que eu também tenho o DIU, mas a gente tem os sintomas, né, da menstruação. Ele continua ocorrendo, né? Tipo TPM, seios, né, o seio fica sensível. Enfim, a gente tem, né, os sintomas da menstruação, mesmo não menstruando, né? É outro assunto que você poderia dar né, bem raso também, tá? Sem muita... Uma coisa... o que você está falando está correto. Uma coisa são os sintomas que acompanham o quadro de menstruação, porque a mulher tem o quê? Os níveis hormonais aumentados todo mês. Quando menstrua, os níveis caem. Tem outros hormônios que participam, inclusive hormônios da tireoide. Então, esse contexto de hormônios que a mulher fica embebida é que dá essa sintomatologia toda. Mas o foco ali do sangramento uterino, às vezes, depende de ter sintoma. Então, assim, ela pode menstruar, ter sintoma, menstruar, não ter sintoma, não menstruar e ter sintoma. O problema é o nível hormonal que mantém o descamo, o endométrio. Mas a sintomatologia é por causa dos outros hormônios que ela produz. Doutor, eu quero aproveitar aqui as meninas e quero convidá-lo para você falar do seu livro aí numa próxima live. A gente faz uma live para o senhor vir falar um pouquinho do seu livro. E o tema e ele é muito pertinente, é um tema que o senhor me explicou com muitos detalhes, inclusive em consulta, né, doutor? Que é a questão do tamanho da pepeca, com o tamanho do piu-piu, né, meninas? Eu comentei com vocês aí que ele tinha lançado, voltando aí no comecinho da nossa live aqui, que ele já falou, eu queria trazer o senhor aí para falar um pouquinho numa próxima live do seu livro aí, numa live próxima já, e aí a gente falar desse tema que é tão pertinente e assim... E faz todo sentido, toda a diferença, a mulher entender o tamanho que ela tem ali, o que pode trazer de consequência, não cuidar, né? E assim, eu gostaria de te agradecer, né? Pelas meninas aí, por ter atendido tão rápido o meu pedido aí de última hora. Eu tô tão feliz, tô muito feliz por ter você aqui. O senhor sabe que eu tenho um carinho especial. E a minha família também. Muito obrigada, né, meninas? Eu acho que eu não vou mais tomar o tempo dele aí também, porque já é difícil, né, doutor? Mas se você quiser já trazer um pouquinho aí, antes do senhor ir falar do seu livro, e aí a gente trazer uma live aqui para falar um pouquinho desse tema, e aí o senhor expressar esse tema aí pertinente. E aí também, doutor, o senhor tinha pedido para falar um pouquinho, avisá-lo aí da Intime, né, da Intime lá que vai ter exposição em São Paulo, que é aquele congresso que tem.
acho que é em abril, né, meninas? Também a gente vai participar e a gente convida aí o senhor também aí fazer participar da Intime com a gente. Passo detalhes para o senhor depois. Perfeito, agradeço. Vamos continuar com esse contato. Eu estou às ordens de vocês, gostei muito de vê-las, todas vocês, e foi um grande prazer mesmo. E o que eu gostaria de falar do livro? O nome é sugestivo, né? É o nome que vocês estão dizendo que não seria o homem, mas a mulher. Será que o seu passarinho cabe na minha gaiola? Eu devo dizer para vocês que praticamente toda semana eu atendo paciente com problema de desproporção. Parece que é uma coisa assim que é muito... não acontece, mas é muito sério. Tem muitos casais que terminam o relacionamento por causa de má orientação. É só isso. Então, eu estou às ordens, a hora que a gente quiser, me avisa. Mas foi um grande prazer. Estou sempre às ordens, se vocês precisarem. Também estou às ordens lá no consultório, qualquer coisa. Estamos aí. Obrigado. Meninas, o doutor atende aqui em Ribeirão Preto, as meninas são de São Paulo, tá? Mas para quem está na live é de Ribeirão, doutor, ele é gineco, ele é masto, né, doutor? É de cirurgião. Ele atende aqui em Ribeirão, a clínica é Clínica Mulher, né, doutor? Clínica Mulher e Saúde, no Ribeirão. Isso. Deixa seus contatos, vou doutor. Deixar os contatos do doutor aqui, da clínica, da secretária. Isso, eu vou marcar o doutor aqui. Doutor, a gente vai salvar a live, vou te marcar e vou deixar os contatos do senhor aqui. E vou marcar essa próxima live com as meninas aqui pra gente falar desse tema aí que eu acho que a gente citou algumas já nas nossas lives sobre dor, a gente falou muito sobre dor, né? E aí eu tenho caixinhas aqui que falam que as meninas reclamam que às vezes o piu-piu é maior, que dói, que às vezes... eu vou trazer isso e logo mais eu quero de novo o senhor aqui na live para falar mais sobre os temas com a gente. Muito, muito obrigada pelo carinho. Ô, Ju, tô às ordens, sabe que eu gosto muito de você também, tem tua família toda. Estamos às ordens, gente. Obrigadão e boa noite para vocês. Boa noite, Tchau. Muito obrigada, doutor. Boa noite. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada. Deixa eu tirar uma foto da live. Saiu já. Saiu, né? Travou. Eu tirei uma. Meninas, gente, que live. Para quem tá aqui na live, que conhece a gente, que tá acompanhando com tanto carinho aí o nosso projeto, o nosso trabalho. Nós temos muita coisa aí, muita novidade que vai vir pela frente. Doutor Ângelo foi de última hora o convite, mas ele é uma pessoa maravilhosa, ele tem um coração divino. Foi o que eu falei, eu nasci pelas mãos dele, meu irmão nasceu e meu filho nasceu, né? Então a confiança é gigante, ele tem uma cabeça aberta, além, professor da USP. Tem o livro dele, essa tese do livro dele, ele inclusive estão nos livros de medicina. Quem estuda medicina estuda sobre essa questão do canal vaginal com o tamanho do piu-piu aí, do pênis. Isso também é um tema que eu acho que a gente deve sim trazer para a nossa live. Eu acho que vai ser legal, vai ser um tema bem, bem importante. E assim, endometriose, gente, endometriose é um caso que acomete sim as mulheres. Eu fui uma delas, eu sofri demais. Para vocês terem uma noção, mesmo eu dando meu testemunho aqui, mesmo eu usando a pílula, né? Eu uso pílula, para vocês terem uma noção, desde os meus 13 anos, que eu menstruei com 12 para 13 anos, eu sentia dores absurdas tanto na ovulação quanto na menstruação. E eu tinha um ovário policístico e o outro eu não descobri tão cedo a endometriose, mas já pelo ovário policístico, então comecei muito cedo. E com os meus 28, 29, dá 30 anos, hein, gente? Eu tinha dores absurdas, tomando pílula contínua, para você ter uma noção, contínua para cortar. E não parava, vinha 2 vezes no mês, era 15 dias, dores insuportáveis, cólicas insuportáveis. E eu fiz uma série de exames, inclusive uma ressonância mais com contraste. E na ressonância eu encontrei a minha endometriose, ela estava fora do meu ovário direito, ela colou o meu ovário atrás do útero. Então ela ficou ali na beiradinha. Por isso que eu tinha tantas dores. Como tem casos também, aí como é que eu fui tratando? Primeiro eu fiz
né? Todos os exames, fiz dosagem de hormônio, né? Regularizei e fui fazendo os tratamentos para conseguir engravidar. Engravidei, graças a Deus. Não tenho mais endometriose. Mas tem casos de endometriose que elas saem, elas colam em volta da bexiga, elas colam em volta do ovário, elas sobem até o intestino. Tem casos que eu já vi cirurgia. Tem uma amiga próxima que fez mais de 3 cirurgias. E ela só foi melhorar depois de tanto tentar engravidar. E ela engravidou. E é isso, gente. Eu tô, assim, super feliz com a live. Tô super feliz de ter conseguido trazer ele. Meninas, obrigada. Obrigada mais uma vez de me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, de trazer informação, de trazer, né, conteúdos, né, para as pessoas que estão seguindo a gente, que tá acompanhando esse nosso trabalho. Lívia, obrigada. Obrigada, Gisele. Eu não sei se ela está mais na live, mas quero deixar aqui registrado. Gisele, obrigada por ter vindo na nossa live. Mariana Kiss, eu corri lá, chamei ela. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que aí pôde estar aqui presente com a gente. E é isso, meninas. Eu vou deixar vocês falarem, senão eu vou falar a live inteira. Só para complementar o que a Ju falou, é super importante essa questão que a gente bate na tecla sempre do conhecer, né? Do conhecer o corpo, né? Porque a endometriose afeta demais a qualidade de vida da mulher, né? Então ela precisa sim conhecer o corpo, conhecer as dores e se perceber que, de repente, no mês seguinte, aquela dor tá mais forte do que no mês anterior, vai procurar o médico, vai procurar ajuda, porque assim, quanto mais cedo descobrir, mais fácil será o tratamento, né? Ô, Gi, eu tava lendo sobre o pompoarismo, é um curso que eu quero fazer muito, acho que acredito que as meninas também queiram aí, no tratamento da endometriose, estudando aí sobre o tema, a indicação é da fisioterapeuta pélvica do pompoarismo, que ajuda muito a aliviar, amenizar, né, Gi, as dores aí da endometriose. Eu sofri demais, eu não conhecia o pompoarismo, eu não conhecia, né, uma fisioterapeuta pélvica, talvez teria me ajudado. Eu sofri horrores, Gi. Então, é isso. Meninas, a Gi, quem tá aqui na live que tá seguindo, a Gi é nossa mentora, é nossa professora, ela também aí é professora de pompoarismo e tá aqui, é a nossa maior incentivadora, né, desse projeto aí, de tá aqui, de fazer estar aqui, né, na verdade. Gi, obrigada. A gente quer fazer uma live com você também, né, meninas? Sim. A gente precisa estar aqui. Sim. Ela é a nossa... A gente tem que esperar ela ter um horário na agenda, porque ela é muito compromissada, viu, gente? Será bonita aí. Ela é a principal responsável pela nossa transformação, então acho que ela precisa estar aqui. As pessoas precisam conhecer ela também, né? Mais ainda. E as pessoas precisam te ver, muito mais. Saber muito aí mais. A profissional incrível que você é e o que fez, o que transformou a gente, né, meninas? Né? O quanto transformou a nossa vida, né? O meu eu hoje é muito melhor. Obrigada. Foi o que eu comecei falando no começo da live, né? Bem no começo da live. Foi exatamente isso. Que o conhecimento transforma, né? O conhecimento empodera, o conhecimento nos deixa livre para ser e fazer o que a gente quiser. Sem dor, sem culpa, né? A gente começa a se ressignificar. Então é muito importante aí, gente. Só para terminar também, eu quero agradecer muito, né? Cada semana está sendo uma semana diferente, especial. A gente está muito animada, muito próspera, né? A gente está com sentimento de prosperidade, de que vai dar, vai fazer, vai acontecer. E isso tem muita vez com o que a gente fala aqui, né? O autoconhecimento, valorizar as nossas qualidades, o nosso conhecimento, nossos esforços, e a gente se esforçou muito. A Gi tá aí, a Gi sabe, né? A nossa mentora tá aqui, nos prestigiando mais uma vez, porque ela sabe, ela entende o trabalho que ela nos entregou, então ela confia e ela está aqui hoje nos prestigiando por causa disso. E mais surreal ainda, né, a gente falar aí dessa questão da saúde íntima, mais uma vez, né, que a gente está trazendo
muito, falando de vários temas, que tudo limita a esse autoconhecimento íntimo, né? É você se permitir se autoconhecer, né? E entender que não é normal sentir dor, não é normal não sentir prazer, não é normal não estar bem no relacionamento, não é normal se sentir inferior a alguém, enfim, não é normal essas coisas, gente, tá? Então, fica aí mais um aviso, mais um adendo. Compartilhe a live, tá? Com o pessoal. Segue a gente nas redes sociais. Precisa aí de um atendimento particular, individual, chama uma de nós, a gente atende. Precisa ou quer fazer uma palestra com nós três, nós também atendemos. A gente está aqui, né, começando, mas com muita sede e muita ânsia de como que fala? De entrega, né? Da mesma forma que nós entregar, exato. O mosquitinho da transformação com a gente quer levar a transformação para muitas outras mulheres também. Isso. Tem uma frase, né? Estudo, conhecimento, ninguém tira de você, né? Mas assim, o que adianta ter tudo isso e não poder dividir para outras pessoas, não poder dividir, não poder compartilhar. Então, assim, não faz sentido a gente estudar, a gente mudar nosso ver, o nosso entender e não poder compartilhar e não dividir com as pessoas. E é isso que a gente quer. A gente quer trazer toda essa transformação que aconteceu na nossa vida para vocês, né? Ajudar vocês a ter esse momento, essa transformação também, porque é possível. Todas nós começamos achando que não tinha jeito, que essa é a minha última vez, minha última chance, eu vou fazer porque é minha última vez, não foi? Eu acredito que todas nós, né, fizemos isso. Entramos na formação assim, olha, esse é o último curso que eu compro, se não der certo eu vou largar tudo. E encontramos o melhor curso, né? Formação. Pode ouvir você falar que já emociona, porque é lindo. O curso, o processo é maravilhoso. Obrigada, Gisele. Obrigada, gente. Olha lá, conhecimento sem uso é nulo. Sem compartilhar é inválido. Ficamos maravilhosa. Com essa frase da Gi, né? E é isso, vamos compartilhar. A gente está aqui para compartilhar o melhor que o Sex Coach tem transformado na nossa vida, tá, gente? Muito obrigada. Um beijo mais uma vez. Aqui com essa frase da dona Gisele, faz favor. Aqui, ó. Conhecimento sem uso é nulo e sem compartilhar é inválido. Cadê? Gi, tira print aí, gente. Porque o doutor ficou preso. Ficou preso aqui na minha tela. Gente, obrigada a todos que compareceram à live, todo mundo que contribuiu, fez perguntas. Gi, eu sei que sua agenda é cheia. Obrigada, viu? Lívia. Lívia lá. Print, gente. Tô tirando. Que tá aqui. Eu tirei tá falando, vocês estão falando. Para pra tirar print. Então para, estátua que eu vou tirar. 1, 2, 3 e... Peraí, de novo. Fechou. Beijo, gente. Amo vocês. Obrigada a todos. A Rose também participou aí, tá aí, amei. Obrigada a vocês por compartilhar com a gente. Gente, compartilha a live, segue a gente, fala da gente, fala de Sex Coach, fala desse trabalho lindo. Peraí. A Rosinete é minha mãe. Mãe, te amo. Obrigada. Maravilhosa. Linda. Tchau. Gente, Herculana, salva lá no GQV, hein?